Obrigada pelo seu amor por nós. Obrigada porque não há outro igual a você. Sabe, pode continuar agradecendo ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você. Obrigada, Pai, por tamanha misericórdia. Obrigada por você nos tirar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. Obrigada, Pai, porque no nosso pior momento, você nos deu o seu melhor Jesus. Obrigada porque não há nada que nós possamos fazer que vai se comparar ao que você fez por nós. Obrigada porque isso não é sobre o que nós somos, isso não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre um Deus que não falha, é sobre um Deus que não muda. Obrigado, Jesus, porque não há outro igual a você. Não há outro mais belo, não há outro mais bonito. Obrigado, Pai. Obrigada. Obrigada, gente. Sabe, essa semana eu estava pensando muito sobre o que eu ia falar hoje. Sobre o amor. Sobre o que isso era, sobre o que isso significava para nós. E pode sentar, gente. Sabe, e acaba que isso é algo tão óbvio, tanto que quando as pessoas vão ministrar ou evangelizar, todas estão com uma placa escrita, Jesus te ama. Isso é algo que tem tanto valor e que com o dia a dia a gente acaba transformando isso em algo cotidiano. Tipo, a gente já sabe que Jesus nos ama e é isso. E você já parou para pensar que o próprio amor ama você? O próprio amor se entregou por você e você não tinha nada para oferecer para ele, mesmo assim. Ele escolheu morrer por você. Sabe, nós nunca vamos ser mais amados do que nós já somos hoje, porque o próprio amor nos amou. E eu fui pesquisar o que as pessoas falavam sobre isso. E para eles o amor é uma emoção, é um sentimento. E teve algo que Platão falou, um filósofo, que me chamou muita atenção. E ele falou que o amor é o sentimento de falta, e aí você encontrar no outro aquilo que você não tem. Mas para nós o amor não é isso. Para nós o amor é Deus. A Bíblia fala em 1 João 4,8 que Deus ele é amor. E isso faz parte do seu caráter divino. Logo, ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável e ele é incondicional. E o primeiro ponto sobre esse amor que eu queria falar é sobre a expressão do amor de Deus. Como Deus expressou o seu amor para conosco. Eu queria que você abrisse em Romanos 5, versículo 8. E lá vai dizer assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Em João 4,9 vai dizer: Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. E essa foi a maior prova de amor que o mundo já viu. Nós não tínhamos nada para oferecer para ele, mas ele se entregou por nós. E a cruz foi o lugar onde Deus falou bem alto: eu amo você. E isso só poderia ter sido uma entrega realmente se Jesus ele tivesse a opção de não fazer isso. Então ele poderia não morrer por você e ele mesmo assim se entregou. Sabe, se você parar para pensar, Jesus ele era Deus. Não existia falta nele. Nele habita a suficiência. Então, a única resposta para justificar Jesus ter morrido por nós é porque ele achou que valeria a pena morrer por mim e por você. Não existe outra justificação. Sabe, eu queria que você abrisse agora em Filipenses 2, e a gente vai ler do 6 ao 8. E lá vai dizer assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo,
tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, ele era Deus. Ele não precisava de nada. Já ouvi pessoas falando que ele precisava morrer por nós. Ele não precisava morrer por nós. Era nós que precisávamos que ele morresse por nós. Era nós que precisávamos desse ato. E ele mesmo assim se fez. Eu acho muito engraçado uma parte da Bíblia que está lá em João 18, quando Jesus ele desce do Getsemane e Judas vai lá e beija o rosto de Jesus. Aí Pedro tira uma espada, vem uma legião de soldados, Pedro tira uma espada e corta a orelha de um soldado. Jesus vai lá, coloca a orelha no lugar do soldado e repreende o ato de Pedro. E eu acho isso muito engraçado, porque fica imaginando Pedro, como assim, Jesus? Ele vai te prender, você vai morrer, você sabe disso. Por que você me repreendeu? E Jesus ele vai falar assim, você não acha que se eu não quiser, que se eu pedisse ajuda para o meu pai, ele não enviaria uma legião de anjos para me ajudar? Ali Jesus estava dizendo que ele precisava se entregar. E se ele não quisesse, Deus ainda ajudava ele a não fazer isso. Então, ele escolheu por livre, espontânea vontade, morrer por nós. Mesmo nós, não tendo nada a entregar para ele. A Bíblia fala que o amor de Deus é incondicional, e eu fui pesquisar o significado da palavra incondicional. E lá diz assim, é algo que não se sujeita nem se limita, que não está suscetível a condições ou circunstâncias externas. Logo, o amor de Deus, ele não está relacionado ao que você pode oferecer para ele. O amor de Deus não está relacionado a nós, porque isso seria algo instável. O nosso amor, o amor de Deus está totalmente relacionado ao caráter dele, que é imutável, que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Sabe, eu gosto de lembrar gosto muito do discípulo, do Pedro, apesar dele ele era muito intenso, ele era daquele que Jesus não deixa você lavar os meus pés, mas aí Jesus repreende ele e ele fala, não, então eu quero me banhar todo. E não sei se vocês sabem, mas naquela época, para Jesus poder escolher os seus discípulos, funcionava dessa forma. O sacerdote, as crianças passavam por uma seleção, e o sacerdote escolhia algumas crianças para poder ser discipulado por ele. Então, e as pessoas que não fossem escolhidas pelo sacerdote, elas iam fazer a profissão dos seus pais. Então, quando Jesus ele encontra Pedro ele está pescando, o que significa que Pedro já tinha passado por essa seleção e ele tinha sido reprovado. Então, Jesus chega em Pedro e fala assim, Pedro, me siga que eu vou te fazer pescador de homens. Então, Pedro larga tudo e vai seguir Jesus. Ao seguir Jesus, Pedro está numa mesa, passando bem para frente na Páscoa, e Pedro ele se achava o cara. Pedro ele achava que ele amava Jesus ao ponto de morrer por ele, sendo que Jesus estava querendo mostrar para ele que o amor dele não era essas coisas todas. Então, ele nega Jesus, Jesus morre, e umas mulheres vai levar até o túmulo para poder limpar o corpo de Jesus, levar perfume, chega lá, elas não encontram Jesus lá. Então, o anjo chega nelas e fala assim, olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui. Então, vai lá, fala para os discípulos e a Pedro. Por que ele não falou e a João, se ele era o discípulo segundo o coração de Deus? Porque ele estava mostrando com aquele ato que o amor que Jesus tinha para com Pedro não estava relacionado ao que ele podia entregar para Jesus, as palavras dele, mas o amor de Deus para com ele estava relacionado totalmente ao caráter divino de Deus. Então, ele lembrou Pedro ali, ele queria mostrar ali que o erro de Pedro não tinha mudado em nada o que Jesus sentia por ele. Então, quando Jesus, mais para frente a Bíblia vai falar que quando Jesus ele ressuscita, ele encontra Pedro pescando. Logo, Pedro ele tinha voltado a fazer aquilo que ele fazia sem Jesus. Então, aquilo ali mostrou que
o amor de Deus não tinha mudado com o erro dele. E eu acho muito engraçado que eu sempre fui uma pessoa que queria muito conquistar as coisas com a força do meu braço. E eu achava que se eu orasse mais, que se eu lesse mais a Bíblia, Deus ia me amar mais. Logo, eu ia estar mais perto dele. Sendo que não é assim que funciona. Deus, ele te ama muito hoje. Nada que você fizer vai mudar isso. Porém, aquilo que você faz é para que o seu amor por ele aumente. Não que o amor dele aumente para com você. Porque isso é algo que não muda. E com essa palavra eu quero mostrar para você o seu valor. Você tem um valor diante de Deus que é imensurável. Ele se entregou, ele morreu por você. Eu estava lendo um livro do John Bevere, que é A Recompensa da Honra. E nesse livro teve uma parte que chamou muito a minha atenção, que ele conta algo que ele viveu. E ele falava que estava no carro dirigindo e veio aquela voz dentro dele falando assim: John, eu amo você mais do que a mim mesmo. E ele falou: não, que Deus me ama mais do que ele mesmo, não é assim que funciona. E aí ele pegou e pediu um texto bíblico, agora eu não me recordo qual foi o texto, mas era um texto em que Paulo falava sobre nós almejarmos os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. E ele falou: não, Jesus, mas você não entendeu o que ele está dizendo. Paulo está dizendo que ele ama, é para nós amarmos o nosso próximo mais do que a nós mesmos, não sobre o seu amor por nós. E Deus falou algo para ele que me impressionou muito. Ele falou assim: você acha que eu peço para os meus filhos fazerem algo que eu não faço? E aí ele perguntou assim: quem morreu por você? Ele falou: você, Jesus, você que morreu por mim. Ele: então, eu morri por você, porque eu amava mais a sua vida do que a minha. Sabe, você tem noção que um Deus que é imutável, ele tem um mundo na palma das mãos, nele habita a suficiência. Ele decidiu, por livre, espontânea vontade, morrer e se entregar por mim e por você. Sabe, não existe amor maior do que esse. Não existe expressão do amor maior do que essa. Nós nunca vamos ser mais amados do que nós já somos hoje. E eu lembro que a Marina, esposa do pastor Gleison, eu fiquei um tempo com ela no verão, e eu fui desabafar sobre uma área da minha vida que estava sendo muito nova para mim. E ela me falou algo que ficou marcado na minha memória. E ela falou assim: Emily, não esquece de uma coisa. Você não está à venda. Um alto preço já foi pago pela sua vida. E isso ficou tão marcado em mim, sabe? Às vezes, com o cotidiano e com uma rotina, a gente esquece daquilo que está disponível para nós. Que é esse amor que não muda, que é esse Deus que não falha. Sabe, isso tem uma dimensão que, quando a gente entende a grandeza desse amor, a gente percebe como nós somos valiosos, como o nosso valor diante de Deus é imensurável. Sabe, e para encerrar, eu queria dizer algo que sempre foi muito a minha dificuldade, que era: tá bom, eu sei que Deus, ele me ama, mas o que eu posso fazer se eu não me sinto assim? E a palavra, pastor Gleison fala algo que chama muito a minha atenção, que ele fala assim: a fé, ela não nega os fatos. Isso é. Mas fé é você entender que existe uma realidade, uma verdade em cima da realidade. E o amor de Deus é isso. Às vezes você pode não sentir, às vezes à sua volta pode parecer que você está sozinho e que ninguém te ama, que ninguém te quer. Mas a consciência de que existe uma verdade sobre a realidade em que você vive precisa ser maior. Precisa ser muito maior. E teve uma fase da minha vida em que eu me sentia muito assim. Eu sentia que o amor de Deus estava longe de ser realidade na minha vida. E eu queria uma instrução da parte dele do que eu deveria fazer a partir daquela informação que eu tinha. E ele falou algo para mim, ele falou assim: Emily, o que eu fiz na cruz por você foi suficiente? Para de viver como quem não tem nada. Sabe, eu queria dizer isso para você hoje.
A cruz foi suficiente para te dar uma nova vida. A cruz foi suficiente para poder te dar confiança. A cruz foi suficiente para preencher o vazio que pode existir dentro de você. Sabe, quando a nossa consciência sobre isso aumenta, tudo muda. Tudo muda. Eu gosto de olhar muito para Paulo nesse aspecto. Paulo não tinha família. Paulo ele passou a maior parte da sua caminhada em prisões sozinho. Vocês acham que Paulo ele se sentia amado o tempo todo? Não, vinha a dúvida. Tanto que ele fala, ele vivia tanto aquilo, tanto a Bíblia, o que a palavra falava era tanta verdade para ele, que eu tenho certeza que ele rebatia. Não está escrito, mas quando ele diz ali, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, eu acredito tanto que aquilo é uma confissão de Paulo. Eu acredito tanto, porque Paulo ele matou cristãos que falavam que Jesus era filho de Deus. E, de repente, ele é transformado e ele começa a pregar que Jesus é filho de Deus. Eu fico imaginando tanto que o diabo tentou atormentar a cabeça de Paulo. Falando, Paulo, nossa, você prega esse Jesus aí? E você não matou cristão por causa desse Jesus? E eu acredito que ele rebatia como não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe, como rebater se na minha cabeça eu não sou amado? Lendo Romanos 8:38. Eu gosto que uma coisa que a minha mãe me ensinou muito, eu passei por umas fases bem complicadas e eu venci isso confessando. Eu lembro que eu pegava versículos sobre determinadas áreas da minha vida e eu colava na casa inteira com post-it. Na parede, no espelho, na geladeira. E todas as vezes que a dúvida vinha, ou que o diabo queria falar assim, não, mas isso não funciona. Isso não é assim, você não é amado. Eu rebatia com a palavra. Sabe? E isso tem um poder tão grande, tão grande. E eu queria que você abrisse em Romanos 8:38. E é assim que a gente vence os pensamentos. É a gente trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. E lá vai dizer assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu imagino tanto Paulo confessando isso, sabe, ele preso, as prisões daquela época não era brincadeira. E eu imagino tanto ele falando, o diabo vindo na cabeça dele falando assim, Paulo, você não tem uma família, você não é amado. Olha o que Deus faz você passar, você não é amado. E ele falando, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode me separar do amor de Deus. Sabe, quando eu falei sobre realidade, eu não sei se você teve uma mãe presente ou se você não teve, se você teve um pai presente ou se você não teve. E talvez essa pode ser uma realidade para você hoje. Mas eu queria dizer que existe sobre a sua vida uma verdade que está sobre essa realidade, que é Jesus amou você, ao ponto de entregar o seu melhor, quando você não tinha nada para oferecer para Ele. Sabe? E quando essa noção desse amor, isso não é um sentimento. Você não vai se sentir amado o tempo todo, você não vai ter vontade de chorar o tempo todo pelo que Jesus fez, mas isso é uma certeza tão grande, ao ponto de quando a dúvida bater na porta, você vai buscar essa certeza de onde não tem. Você vai falar, Senhor, nada pode me separar do seu amor. Nada pode me separar do seu amor. Sabe, com essa palavra eu quero incentivar você a entender como você é amado todos os dias. A você lembrar que você tem um valor imensurável diante de Deus, ao ponto dele enviar o seu melhor, a ponto dele enviar Jesus para morrer por alguém que não tinha nada para oferecer para ele. Queria convidar, vocês podem subir.
Sabe, eu queria que você ficasse de pé agora, que você pudesse trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe, que você pudesse trazer à memória agora tudo aquilo que Jesus tem feito por você, tudo aquilo que Ele fez por você, que você lembrasse para você mesmo como você é amado, como nada vai poder te preencher senão o amor de Jesus. Sabe, nada vai poder preencher você melhor do que o ato que Jesus fez. Nada vai poder demonstrar, ninguém vai poder demonstrar tamanho amor como dele por você. Ninguém. Jesus, nós estamos aqui com o coração gratos, Pai, para poder dizer que você é bom. Obrigado, Pai, por ter morrido por nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Pai, porque não há outro igual a você. Não há outro igual a você. Jesus, nós te amamos. Obrigado, Pai, porque você nos fez merecedor de todo amor, da sua glória. Obrigado, Pai, por ter nos tirado do nada e por ter nos transportado por tudo. Oh, Pai, obrigada. Obrigada. Sabe, a gente aqui na igreja, várias vezes no culto, várias pessoas já tiveram visões de uma cachoeira que desce daqui para baixo. Sabe, aquilo que você recebe aqui não tem a ver com o que eu falo, nem com o que a Márcia e o Bruno ministram. Tem a ver com o seu coração disponível para ir mais profundo. Enquanto eu estava orando sobre esse culto, o Senhor me falou algo que mexeu muito comigo. Sabe, existem pessoas que estão disponíveis a ter esse rio que desce daqui na canela. Existem pessoas que estão disponíveis para que esse rio suba na cintura. Mas existem pessoas aqui disponíveis para mergulhar tão profundo ao ponto de perder o controle. Sabe, que você possa hoje permitir ser amado por Deus de uma forma que você nunca foi. Existe algo novo da parte dele hoje, na qual você nunca viveu. E quando a gente coloca o nosso coração disponível para poder receber, não o que eles falam, não o que eu falo, mas o que Jesus está querendo falar para você hoje, você tem acesso a essa água que passa ao ponto de você perder o controle. Pai, hoje nós queremos nos sentir amados por você mais uma vez. Nós não estamos falando de um sentimento, nós não estamos falando de uma emoção, mas nós estamos falando de uma certeza tão grande de que você está aqui, que nada vai nos fazer pensar o contrário. Obrigado, Pai, porque você é bom. Aleluia, obrigado por ter morrido por mim. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado porque o seu amor não está condicionado ao que nós fazemos. Obrigado, Pai, porque nós não podemos fazer nada para ser mais amados por você, porque você já nos ama muito hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua misericórdia por nós. Obrigado, Pai, porque nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis para o que você vai fazer. Nós estamos disponíveis para o que você vai fazer.